Se esse vídeo apareceu para você, é um sinal de que essa história merece ser ouvida. Então aproveita e se inscreve no canal para me dar uma força. E comenta aí de qual cidade você está me assistindo. O sol de meio-dia derretia o asfalto da BR-153, e eu sentia o calor subindo pelas solas das botas, como se o chão fosse uma chapa de ferro em brasa. 45 anos de vida, sendo 20 deles grudado no volante deste Scania azul. E ainda assim o calor do cerrado goiano me pegava desprevenido. O ar-condicionado do caminhão roncava como um animal cansado, lutando contra os 42 graus que marcava o termômetro pendurado no para-brisa. Meu nome é Pedro Almeida. Sou caminhoneiro de profissão, homem quebrado de coração. A estrada sempre foi minha companheira mais fiel. Ela não julga, não cobra, não abandona. Simplesmente está ali, quilômetro após quilômetro, me levando para longe das lembranças que insistem em doer como ferida mal cicatrizada. O ronco do motor vira uma oração constante, o barulho dos pneus no asfalto uma ladainha que me mantém são. Fazia 5 anos que perdi minha Nina. 5 anos desde que o telefone tocou naquela madrugada fria de julho, e a voz embargada do médico me disse que não havia mais nada a fazer. Leucemia. 16 anos de vida que se foram como areia entre os dedos, deixando apenas o vazio e o eco da sua risada pelos corredores de casa. Desde então, a casa ficou grande demais para mim e Marina. Grande demais e silenciosa demais. Marina tentava fingir que estava tudo bem, mas eu via nos olhos dela a mesma dor que carregava no peito. A diferença é que ela tentava ficar, e eu só conseguia fugir. Fugir pela estrada, carregando soja do Mato Grosso para o Porto de Santos, levando milho de Goiás para Minas Gerais, transportando qualquer coisa que me mantivesse longe daquela casa cheia de fantasmas. O rádio do caminhão chiava baixinho, captando fragmentos de conversas de outros motoristas perdidos por essas estradas do Brasil afora. Às vezes eu escutava, às vezes apenas deixava o ruído me fazer companhia. Hoje era um daqueles dias em que nem as vozes do rádio me interessavam. Estava voltando de Anápolis com a carroceria vazia, pensando em parar em Uruaçu, para almoçar no restaurante da Dona Enés, uma senhora de 60 e poucos anos, que sempre me servia uma marmita caprichada, e nunca perguntava por que eu comia. Sozinho, porque meus olhos eram sempre meio tristes, porque eu demorava tanto para ir embora depois de terminar a comida. O calor estava insuportável. Até as cigarras pareciam cansadas, cantando com preguiça entre os arbustos ressecados que margeavam a rodovia. De vez em quando, uma rajada de vento quente entrava pela janela entreaberta, trazendo o cheiro de terra seca, capim queimado e diesel. Foi quando vi a placa, desvio obras na pista 3 km. Suspirei fundo. Desvio significava estrada de terra, poeira, mais calor ainda. Mas não tinha escolha. Peguei o acostamento, reduzi a velocidade, e entrei na estradinha de chão batido que cortava uma fazenda abandonada. As rodas levantavam uma nuvem vermelha que grudava no para-brisa, forçando-me a ligar o limpador. A paisagem mudou completamente. Não havia mais o movimento constante da rodovia federal, apenas o cerrado selvagem, com suas árvores retorcidas e o capim alto balançando ao vento. De vez em quando, uma casa antiga aparecia ao longe, com telhado de zinco refletindo o sol como um espelho partido. Era uma dessas estradas que você sente na alma. Não sei explicar direito, mas há lugares que mexem com a gente de um jeito estranho. Como se tivessem histórias para contar, segredos guardados na poeira que levanta e se assenta desde que o mundo é mundo. Estava nessa reflexão quando algo chamou minha atenção cerca de 2 quilômetros adiante. Uma mancha escura na beira da estrada. Primeiro pensei que fosse um animal morto, não seria a primeira vez que eu vi uma capivara ou um tatu atropelado nessas estradas secundárias. Mas conforme me aproximava, percebi que a mancha se mexia. Meu coração deu um pulo. Era uma criança. Pisei no freio com força, fazendo o caminhão balançar e levantar uma nuvem ainda maior de poeira. Engrenei a primeira e parei bem devagar, a uns 20 metros de distância, sem querer assustar quem quer que fosse. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi quase assustador. Apenas o barulho do metal esfriando e, ao longe, o canto melancólico de um bem-tive. Abri a porta e desci da boleia, sentindo o calor me bater no rosto como uma bofetada. Meus passos fizeram barulho no cascalho solto da estrada.
Era uma menina. Não devia ter mais que 9 anos, talvez dezembro. Estava sentada na beira da estrada, encostada numa moita de capim colonião, com as pernas encolhidas contra o peito. As roupas, uma camiseta rosa desbotada e uma saia jeans, estavam sujas de terra e rasgadas em alguns pontos. O cabelo castanho estava desgrenhado, com gravetos e folhas secas grudados nos fios. Mas o que mais me chocou foi seu rosto, pálido apesar do sol forte, com olheiras fundas que não combinavam com a idade. E havia algo na barriga dela que me fez gelar por dentro. Estava inchada, muito inchada. A menina me olhou com uma mistura de medo e desespero, como um animal ferido que não sabe se deve fugir ou pedir ajuda. Seus olhos eram grandes, castanhos, úmidos de lágrimas que insistiam em brotar. "Oi", pequena, disse, parando a uma distância segura, sem querer assustá-la mais ainda. Minha voz saiu mais rouca que o normal. "Você está bem? Precisa de ajuda?" Ela não respondeu de imediato. Apenas me encarou, como se estivesse tentando decidir se eu era uma ameaça ou uma esperança. O sol continuava implacável. Senti uma gota de suor escorrer pela minha testa. A criança ali, naquele estado, sob aquele calor infernal, parecia uma visão que me deixava sem chão. Foi então que ela abriu a boca, e suas primeiras palavras me atingiram como um soco no estômago. "Tio, me ajuda. Eu não aguento mais." Aquelas palavras ecoaram no meu peito como um grito de socorro que atravessava o tempo. Era como se minha Nina estivesse ali, naquela estrada perdida, pedindo ajuda mais uma vez. Minha garganta se fechou e por um momento não consegui respirar direito. Me aproximei devagar, pisando com cuidado para não fazer barulho no cascalho. A menina tremia, mesmo com todo aquele calor. Suas mãozinhas pequenas se apertavam contra a barriga inchada, e eu podia ver que ela estava com muita dor. "Calma, filha. Eu vou te ajudar, está bem?", disse, me agachando na sua frente, mantendo uma distância respeitosa. "Qual é o seu nome?" Ela me olhou por um longo momento, como se estivesse medindo se podia confiar em mim. Lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo, deixando rastros limpos na poeira grudada na pele. "Júlia", sussurrou, com a voz fraca. "Meu nome é Júlia." "Júlia, que nome bonito." "Eu sou o Pedro." Senti meu coração acelerar vendo o estado dela. "Júlia, você está machucada? Alguém te fez mal?" Ela balançou a cabeça devagar, mas não falou nada. Apenas continuou se apertando, como se estivesse tentando conter uma dor que vinha de dentro. "Júlia, você tem família? Alguém que está procurando por você?" Dessa vez, ela reagiu. Seus olhos se encheram de pânico, e ela balançou a cabeça com força. "Eles me batem", murmurou, quase inaudível. "Eles me batem e dizem que é culpa minha." Um nó se formou na minha garganta. Eu já tinha visto muita coisa ruim nessas estradas, mas criança sofrendo era algo que me deixava sem chão. Especialmente depois de perder minha Nina. "Ninguém mais vai te bater, Júlia. Eu te prometo." Estendi a mão para ela, mantendo-a aberta, sem forçar nada. "Você confia em mim?" Ela olhou para minha mão por um tempo que pareceu eterno. Então, lentamente, estendeu a sua. Quando nossos dedos se tocaram, senti que ela estava gelada apesar do calor. "Minha barriga dói muito", disse, com a voz embargada. "Dói muito, tio Pedro." Foi quando eu realmente olhei para o estado dela. A barriga não estava apenas inchada. Estava visivelmente distendida, como se, meu Deus! Calafrio percorreu minha espinha. A possibilidade que me veio à mente era absurda, impossível, mas estava ali diante dos meus olhos. Uma criança de 9 anos, com a barriga inchada, perdida numa estrada, fugindo de casa porque apanhava. "Júlia", disse, tentando manter a calma na voz. "Há quanto tempo sua barriga está assim?" "Alguns meses", ela respondeu, soltando um gemido baixo de dor. Primeiro era só um incômodo, mas agora dói muito. Minha mente disparou. Eu precisava levá-la para um hospital, imediatamente. Fosse o que fosse que estava acontecendo, uma criança naquele estado não podia ficar mais um minuto debaixo daquele sol, naquela estrada deserta. "Júlia, você pode ficar em pé? Eu vou te levar para um lugar onde vão cuidar de você direito." Ela tentou se levantar, mas suas pernas tremiam, e ela quase caiu. Sem pensar duas vezes, a peguei no colo. Ela era leve demais para a idade, como se não comesse direito há muito.
tempo, mas o peso da barriga era desproporcional ao resto do corpo. Não me leva de volta para casa. Ela murmurou contra meu ombro. Por favor, tio Pedro, eles vão me matar. Ninguém vai te levar de volta para casa, Júlia. Eu te prometo. Caminhei até o caminhão e abri a porta do lado do passageiro. Com cuidado, a coloquei no banco, ajeitando o cinto de segurança. Ela estava pálida, respirando com dificuldade. Tio Pedro, ela me chamou quando eu estava dando a volta para o lado do motorista. Eu vou morrer? A pergunta me pegou desprevenido. Parei ali, com a mão na maçaneta da porta, sentindo o calor do metal queimar minha palma. Como responder uma criança que tinha medo de morrer? Não, Júlia, você não vai morrer. Eu não vou deixar. Entrei no caminhão e liguei o motor. O ar-condicionado voltou a funcionar, e eu direcionei todas as saídas de ar para ela. Peguei uma garrafa de água que estava na parte de trás da cabine e ofereci. Bebe um pouquinho, devagar. Ela bebeu com sede, derramando parte da água no colo. Enquanto isso, eu tentava pensar no hospital mais próximo. Uruaçu ficava a uns 15 quilômetros, mas era uma cidade pequena. Talvez fosse melhor ir direto para Anápolis, mesmo sendo mais longe. Júlia, você lembra do que aconteceu hoje? Como chegou até aqui? Ela limpou a boca com as costas da mão e me olhou com aqueles olhos que pareciam velhos demais para uma criança. Eu fugi, disse, com a voz quase sumindo. Minha mãe e o padrasto estavam brigando de novo. Ele estava bêbado e ela gritava que era culpa minha, que tudo era culpa minha. Culpa sua por quê, filha? Ela abaixou a cabeça, e eu percebi que suas mãos tremiam. Por causa disso, disse, apontando para a barriga. Eles dizem que é culpa minha, que eu fiz algo errado. Minha mão apertou o volante com força. Quem coloca culpa numa criança por algo assim? Que tipo de monstro? Escuta bem, Júlia, nada disso é culpa sua. Nada. Você me entende? Ela assentiu, mas eu vi que não acreditava completamente. Quando você fugiu, eles viram? Alguém te seguiu? Não sei. Saí pela janela do meu quarto quando eles estavam brigando na cozinha. Caminhei muito. Minhas pernas doíam, minha barriga doía mais ainda, mas eu não podia parar. Você caminhou até aqui? Quantos quilômetros? Não sei. Saí de casa quando o sol estava nascendo. Agora ele está alto. Isso significava que ela tinha caminhado várias horas, grávida, com dor, para fugir de casa. Uma criança de 9 anos. Engrenei a primeira e comecei a sair daquele desvio de terra. Cada buraco que o caminhão passava, eu via ela se contrair de dor. Tentei dirigir o mais suave possível, mas não tinha como evitar completamente os solavancos. Tio Pedro, ela disse, após alguns minutos de silêncio. Você tem filhos? A pergunta me acertou em cheio. Por um momento, não consegui responder. A imagem da minha Nina apareceu na minha mente, sorrindo, brincando no quintal de casa. Eu tive uma filha. Ela morreu há alguns anos. Sinto muito, disse Júlia, com uma maturidade que me surpreendeu. Você sente saudade dela? Todos os dias. Ela era parecida comigo? Olhei para ela de relance. Havia algo na pergunta que me deixou sem resposta. Não era parecida fisicamente. Minha Nina era loira, com olhos azuis. Mas havia algo ali, uma fragilidade, uma necessidade de proteção que me lembrava tanto dela. Ela era especial. Como? Você é especial, Júlia. Ela sorriu pela primeira vez desde que a encontrei. Um sorriso pequeno, mas que iluminou seu rosto por um momento. Foi quando chegamos de volta à BR-153. O movimento da rodovia federal me tranquilizou um pouco. Placas indicavam Uruaçu a 12 quilômetros. Decidi que seria nossa primeira parada. Júlia, você conhece Uruaçu? Já fui lá algumas vezes com minha mãe. Tem um hospital pequeno. É para lá que vamos. Os médicos vão cuidar de você. Ela ficou quieta por um momento, e eu percebi que estava com medo. Tio Pedro, e se eles me mandarem de volta para casa? A pergunta me fez refletir. Eu não tinha pensado nisso. Legalmente, uma criança de 9 anos teria que ser devolvida para os pais. Mas se ela estava sofrendo abuso, ninguém vai te mandar de volta se você estiver correndo perigo. Eu não vou deixar. Você promete? Eu prometo. Mas enquanto falava, uma dúvida terrível crescia no meu peito.
E se o hospital questionasse minha presença ali? E se achassem que eu tinha algo a ver com o estado dela? Um homem de 45 anos, sozinho, com uma criança grávida. Senti um frio na barriga, mas não podia deixar essas preocupações me impedirem de ajudá-la. Júlia precisava de cuidados médicos urgentes. O que eu não sabia era que os próximos minutos iriam mudar nossas vidas para sempre, e que a verdade que descobriríamos seria muito diferente e muito mais complexa do que eu imaginava. A entrada de Uruaçu apareceu à nossa frente como um oásis no meio do cerrado. A cidade pequena, com suas casas simples e ruas de paralelepípedo, nunca me pareceu tão importante. Reduzi a velocidade ao entrar na área urbana, passando pela praça central onde alguns idosos jogavam dominó sob a sombra de uma árvore frondosa. Júlia estava cada vez mais pálida. Durante os últimos quilômetros, ela havia gemido baixinho, algumas vezes, se contorcendo no banco. Eu acelerava sempre que podia, mas tomava cuidado para não fazer movimentos bruscos que pudessem piorar sua dor. Já chegamos, filha. Aguenta só mais um pouquinho. O Hospital Municipal de Uruaçu era uma construção simples, de 2 andares, pintada de branco com detalhes azuis. Não era grande coisa, mas tinha o básico para emergências. Estacionei o caminhão bem em frente à entrada do pronto-socorro. Nem me importei se estava na vaga certa ou não. Desci rapidamente e corri para o lado do passageiro. Júlia tentou sair sozinha, mas suas pernas falharam. A peguei no colo novamente, sentindo como ela estava ainda mais fraca que antes. Ajuda! Gritei assim que entrei pela porta automática. Preciso de ajuda aqui. A recepcionista, uma mulher de uns 40 anos com cabelos pretos presos num coque, levantou os olhos da tela do computador. Quando viu a criança no meu colo, seu rosto mudou completamente. Meu Deus! Murmurou, se levantando rapidamente. Enfermeira Sandra. Uma mulher uniformizada apareceu correndo do corredor interno. Era alta, magra, com um rosto que transmitia experiência e autoridade. O que houve? Perguntou, já se aproximando para examinar Júlia. Encontrei ela na estrada, sozinha, com muita dor. Acho que... Parei, sem saber como explicar. Ela precisa de ajuda urgente. A enfermeira Sandra me olhou por um segundo, depois voltou sua atenção para Júlia. Com movimentos profissionais, verificou sua temperatura tocando a testa, observou sua palidez e, inevitavelmente, seu olhar parou na barriga inchada. Quantos anos ela tem? 9, respondeu Júlia com voz fraca. O silêncio que se seguiu foi pesado, muito pesado. Vi no rosto da enfermeira a mesma expressão de choque que eu tinha sentido na estrada. Vamos levá-la para o consultório de emergência, disse Sandra, me indicando para seguir por um corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes, que piscavam de vez em quando. Me dirigiu para uma maca numa sala pequena mas limpa. Coloquei Júlia com cuidado, e ela imediatamente se encolheu, abraçando a barriga. Querida, disse a enfermeira, se dirigindo a Júlia com voz suave, você pode me contar seu nome completo? Júlia Santos. E onde você mora, Júlia? A menina olhou para mim com pânico nos olhos. Era como se estivesse pedindo permissão para não responder. Ela fugiu de casa, expliquei. Disse que apanhava, que maltratavam ela. Sandra anotou algo numa prancheta, mas percebi que me lançava olhares investigativos. Estava começando a ficar desconfortável com aquela situação. Senhor, o senhor é Pedro Almeida. Sou caminhoneiro. Encontrei ela caída na beira de uma estrada de terra, perto da BR-153. Estava sozinha, com dor, pedindo ajuda. Entendo. E qual sua relação com a menina? Nenhuma. Nunca a vi antes na vida. Só quis ajudar. Outro silêncio pesado. Enfermeira continuou anotando, mas suas sobrancelhas estavam franzidas. Era óbvio que a situação toda parecia estranha para ela. Vou chamar o Dr. Carvalho, disse finalmente. Ele vai examiná-la. Quando Sandra saiu da sala, Júlia segurou minha mão. Tio Pedro, eu estou com medo. Eu também estou. Aqui, filha, não vou te deixar sozinha. Mas por dentro, eu sentia uma inquietação crescendo. Os olhares da enfermeira, as perguntas, a situação toda. Eu tinha feito a coisa certa em trazer Júlia para o hospital, mas começava a perceber que talvez estivesse me metendo numa enrascada muito maior do que imaginava. O Dr. Carvalho entrou na sala alguns minutos depois. Era um homem de uns 50,
anos, cabelos grisalhos, com aquele ar de médico de cidade pequena que já viu de tudo um pouco. Mas quando olhou para Júlia, sua expressão ficou séria. Olá, querida. Eu sou o Dr. Carvalho. Vou cuidar de você, está bom? Júlia assentiu, timidamente. Senhor Pedro, não é? O médico se dirigiu a mim. O senhor poderia aguardar na sala de espera? Preciso examinar a menina com privacidade. Não. Júlia segurou minha mão com força. Não quero ficar sozinha. Por favor, deixa o tio Pedro ficar. O médico hesitou, me olhando com aquela mesma expressão investigativa que a enfermeira havia tido. Júlia, o tio Pedro vai ficar aqui do lado, na sala de espera. Não vai sair do hospital, ok? Mas preciso te examinar sozinha para saber como te ajudar. Você promete que não vai embora? Ela me perguntou, com lágrimas nos olhos. Eu prometo, vou ficar bem aqui fora. Saí da sala com o coração pesado. A sala de espera era pequena, com cadeiras de plástico azul e algumas revistas velhas numa mesinha de centro. Havia apenas uma senhora idosa esperando, que me olhou com curiosidade quando me sentei. Fiquei ali, mexendo as mãos nervosamente, tentando não pensar nas possibilidades. Mas era impossível. Uma criança de 9 anos, grávida, abandonada numa estrada. As pessoas iam tirar conclusões. As conclusões erradas. Cerca de 20 minutos depois, ouvi vozes vindo do consultório. Não conseguia entender as palavras, mas o tom parecia tenso. Depois, passos rápidos no corredor. A enfermeira Sandra apareceu na sala de espera e se dirigiu diretamente a mim. Senhor Pedro, preciso que o senhor venha comigo. Aconteceu alguma coisa? A Júlia está bem? O médico quer falar com o senhor. Segui Sandra de volta ao consultório. Júlia estava na maca, coberta com um lençol hospitalar, chorando baixinho. O Dr. Carvalho estava de pé ao lado dela, com uma expressão que não conseguia decifrar. Senhor Pedro, disse o médico, me encarando fixamente, preciso fazer algumas perguntas. Claro, doutor. O que precisar. Quando exatamente o senhor encontrou esta criança? Hoje, por volta das 11h30 da manhã. Estava fazendo um desvio por causa de obras na Brasil, numa estradinha de terra. E ela estava como? Sentada. Na beira da estrada, sozinha, com muita dor. Pediu ajuda. O senhor disse que nunca a tinha visto antes? Nunca. Por quê? Aconteceu alguma coisa? O médico trocou um olhar com a enfermeira Sandra. Então se voltou para mim com uma expressão grave. Senhor Pedro, esta criança está grávida. Cerca de 7 meses de gestação, mesmo já suspeitando. Ouvir as palavras em voz alta foi como levar um soco no estômago. Júlia, uma menina de 9 anos, estava grávida de 7 meses. Como? Como isso é possível? Consegui murmurar. É exatamente o que nós estamos tentando entender, disse o Dr. Carvalho. E precisamos saber tudo o que aconteceu até ela chegar aqui. Foi quando ouvi um barulho na recepção, vozes altas, agitadas. A enfermeira Sandra franziu a testa. Vou ver o que está acontecendo, disse, saindo da sala. Alguns segundos depois, ela voltou com uma expressão preocupada. Doutor, tem jornalista lá fora. Alguém postou nas redes sociais sobre uma criança grávida no hospital. Eles querem entrar. Senti meu sangue gelar. Jornalistas, redes sociais. Isso ia virar um circo. Ninguém entra, disse o Dr. Carvalho firmemente. Chamem a segurança se for preciso. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. Em poucos minutos, aquela história ia estar em todos os celulares da cidade. E eu, o homem que trouxe uma criança grávida para o hospital, ia estar no centro de tudo. Júlia me olhou com medo. Tio Pedro, o que vai acontecer agora? Eu não sabia o que responder. Porque, pela primeira vez em muito tempo, estava completamente perdido. O barulho lá fora estava ficando cada vez mais alto. Vozes se misturavam, pessoas gritando perguntas, o som de carros parando. Era como se toda a cidade tivesse descoberto o que estava acontecendo no hospital de uma só vez. Dr. Carvalho, a enfermeira Sandra entrou correndo no consultório, com o rosto vermelho e suado. Tem mais gente chegando. Tem até carro da transmissão vertical regional. E a polícia acabou de chegar. Também, senti minhas pernas fraquejarem. Polícia, isso não podia estar acontecendo. Tio Pedro. Júlia tentou se sentar na maca, com os olhos arregalados de pânico. Eles vão me levar embora? Ninguém vai te levar para lugar nenhum,
filha disse, tentando soar mais confiante do que realmente estava. O Dr. Carvalho se dirigiu a Sandra com voz baixa, mas eu consegui escutar. Ligue para o conselho tutelar. Agora. E tranque todas as portas de acesso ao pronto-socorro. Ninguém entra sem autorização. Conselho tutelar. O nome ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Isso significava que estavam tratando a situação como um caso oficial, um caso de abuso infantil. Senhor Pedro, o médico se voltou. Para mim, preciso que o senhor entenda a gravidade da situação. Estamos diante de uma criança de 9 anos em estado de gravidez avançada. Isso é um crime grave. Alguém fez isso com ela. Eu sei disso, doutor. É por isso que trouxe ela aqui, para que vocês pudessem ajudar. E nós vamos ajudar. Mas precisamos seguir protocolos. A polícia vai querer falar com o senhor. Do lado de fora do consultório, ouvi uma voz alta, autoritária. Onde está a criança? Precisamos falar com ela imediatamente. Era um policial. Senti um frio na espinha. Doutor, sussurrei, vocês não acham que eu fiz isso com ela? Acham? O doutor Carvalho me olhou por um longo momento antes de responder. Senhor Pedro, não é o que eu acho que importa. É o que os fatos indicam. Um homem adulto, sozinho, traz uma criança grávida para o hospital. O protocolo exige que todas as possibilidades sejam investigadas. Mas eu só quis ajudar. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Encontrei ela jogada na beira da estrada. Júlia começou a chorar mais forte. Não grita, tio Pedro. Eu fico com medo quando as pessoas gritam. Meu coração se partiu. Me aproximei da maca e segurei sua mão pequena e fria. Desculpa, filha. Eu não queria gritar. Estava só, nervoso. A porta se abriu e 2 policiais entraram. Um deles era jovem, devia ter uns 25 anos, com uniforme impecável e uma expressão séria demais para a idade. O outro era mais velho, uns 40 anos, barrigudo, com o rosto cansado de quem já viu muita coisa ruim. Sou o sargento Oliveira, disse o mais velho, se dirigindo ao médico. Recebemos uma denúncia sobre uma situação envolvendo menor de idade. Precisamos conversar com todos os envolvidos. A criança está em estado delicado, respondeu o Dr. Carvalho. Precisamos de cuidado. Entendemos, doutor. Mas isso é um possível caso de estupro de vulnerável. Não podemos perder tempo. A palavra estupro ecoou na sala como um tiro. Júlia tremeu na maca, se encolhendo ainda mais. O sargento Oliveira me olhou fixamente. O senhor é Pedro Almeida? Sou. Vai ter que vir comigo para a delegacia. Agora. Mas eu não fiz nada. Eu só trouxe ela aqui. É exatamente sobre isso que vamos conversar. Não. Júlia tentou se levantar da maca. Não leva o tio Pedro embora. Ele me salvou. Ele me salvou. Calma, querida, disse o policial mais jovem, se aproximando dela. Ninguém vai machucar você, mas precisamos entender o que aconteceu. Ele não fez nada comigo. Júlia gritou, com uma força que não parecia ter momentos antes. Foram eles. Foram eles que me machucaram. Quem são eles, querida? Perguntou o sargento, pegando um bloquinho para anotar. Júlia olhou ao redor da sala, para todos aqueles rostos estranhos olhando para ela, e começou a soluçar descontroladamente. Eu não posso falar. Eles disseram que iam me matar se eu falasse. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Era como se todos estivessem processando a magnitude do que estávamos enfrentando. Foi quando ouvi meu celular tocando. Era Marina, minha esposa. Atende, disse o sargento, mas no viva voz. Com as mãos tremendo, atendi a ligação. Pedro, que história é essa que está passando na transmissão vertical? A voz da Marina estava alterada, quase histérica. Estão dizendo que você está envolvido com uma criança. Como você pode? Senti o mundo desabar em volta de mim. Marina, minha esposa de 20 anos, a mulher que havia compartilhado comigo a dor de perder nossa filha, estava acreditando no que a transmissão vertical estava dizendo. Marina, não é o que você está pensando. Não é o que eu estou pensando? Pedro, tem foto sua na transmissão vertical carregando uma criança grávida. Como você explica isso? Eu explico que encontrei ela jogada na beira da estrada e trouxe para o hospital. Só isso, Pedro. A voz dela estava quebrada. Como você espera que eu acredite nisso? Uma criança grávida. Pedro, uma criança. Marina, eu te imploro. Não consigo.
Não consigo nem olhar para você agora. A ligação foi cortada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O sargento Oliveira me olhou com uma expressão que misturava pena e suspeita. Senhor Pedro, precisa vir comigo. Agora. Mas e a Júlia? Perguntei, desesperado. Ela precisa de mim. Ela tem medo. Não conhece ninguém aqui. A menina vai ficar sob cuidados médicos e do conselho tutelar. É o protocolo. Não. Júlia gritou, estendendo os braços para mim. Não. Deixa eles me levarem. Tio Pedro, você prometeu. Júlia. Me aproximei da maca, mas o policial mais jovem me segurou pelo braço. Senhor, não dificulte as coisas. Tio Pedro. Júlia estava quase caindo da maca, tentando chegar até mim. Você disse que ninguém ia me machucar. Você prometeu. Ver aquela criança desesperada, me chamando, sabendo que eu estava sendo levado embora. Foi a pior coisa que já vivi. Pior até que perder minha Nina. Porque dessa vez, eu estava abandonando alguém que confiava em mim. Júlia, eu vou voltar, ouviu? Eu vou voltar para você. Mas mesmo enquanto falava, não sabia se isso era verdade. Não sabia se algum dia eu seria livre novamente. Quando saímos do consultório, o corredor do hospital estava cheio de gente. Enfermeiras, médicos, curiosos, jornalistas que tinham conseguido entrar de alguma forma. As câmeras começaram a disparar flashes assim que me viram. Pedro Almeida, o senhor tem algo a declarar? É verdade que o senhor conhecia a criança? Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Tentei cobrir o rosto com as mãos, mas era impossível escapar das câmeras. Cada passo até a saída do hospital parecia uma eternidade. Do lado de fora, era ainda pior. Dezenas de pessoas se aglomeravam na frente do hospital. Algumas gritavam coisas horríveis. Monstro. Deveria apodrecer na cadeia. Criança não é brinquedo. Uma mulher, que devia ter a minha idade, cuspiu na minha direção quando passei perto dela. Como você dorme à noite, seu desgraçado? Eu queria gritar que estava inocente, que só tinha ajudado uma criança em perigo. Mas quem ia acreditar? As aparências estavam todas contra mim. A viatura da polícia estava estacionada bem em frente ao hospital. O sargento abriu a porta traseira e me fez entrar. Através da janela, consegui ver o segundo andar do hospital, onde imaginava que Júlia estivesse. Ela devia estar aterrorizada, sozinha, rodeada de estranhos. E eu, a única pessoa em quem ela confiava, estava sendo levado embora. A viatura arrancou e vi pelas janelas laterais as pessoas ainda gritando, ainda apontando. Em poucos minutos, essa cena estaria em todos os telejornais do país. Minha cara seria conhecida de norte a sul do Brasil, como o homem que abusou de uma criança de 9 anos. Para onde estamos indo? Perguntei ao sargento. Delegacia, você vai ser interrogado, e depois? Bem, isso vai depender do que você disser lá. Fechei os olhos e tentei pensar. Em algumas horas, minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Minha esposa não acreditava mais em mim. Toda a cidade me via como um monstro. E a criança que eu tinha tentado salvar estava sozinha, pensando que eu tinha mentido para ela. Foi quando senti as primeiras lágrimas escorrerem pelo meu rosto, porque, pela primeira vez na vida, eu não sabia se ia conseguir consertar essa situação. E o pior de tudo, Júlia ainda estava sofrendo, e agora eu não podia mais protegê-la. A delegacia de Uruaçu cheirava a mofo e café velho. Era um prédio antigo, com paredes amareladas pelo tempo e lâmpadas fluorescentes que piscavam constantemente. Me colocaram numa sala pequena, com apenas uma mesa de metal, 2 cadeiras e uma janela com grades que dava para o pátio dos fundos. Fiquei ali por horas. Horas intermináveis ouvindo o barulho da cidade do lado de fora, imaginando Júlia sozinha no hospital, se perguntando por que eu tinha a abandonado. Minha garganta estava seca, minha cabeça latejava. Tentava organizar os pensamentos, preparar o que ia falar quando viessem me interrogar. Mas como explicar algo que parecia impossível de acreditar? Como convencer alguém de que eu era inocente quando todas as evidências apontavam contra mim? O pior era pensar na Marina. 20 anos de casamento, 20 anos dividindo sonhos, dores, a perda da nossa filha. E bastaram algumas horas para ela duvidar de mim completamente. Talvez eu fizesse a mesma coisa no lugar dela. Talvez qualquer pessoa faria.
A porta se abriu e entrou o delegado Ferreira, um homem de uns 50 anos, alto, magro, com um bigode grisalho e olhos que pareciam ver através das pessoas. Trazia uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão cansada de quem já lidou com muito caso ruim na vida. Senhor Pedro Almeida? Sim, senhor. Sou o delegado Ferreira. Preciso que o senhor me conte, com detalhes, tudo o que aconteceu hoje. Desde o momento que acordou até chegar ao hospital. Respirei fundo e comecei a contar. Falei sobre a viagem, o desvio por causa das obras, o momento em que vi Júlia na beira da estrada. Tentei ser o mais preciso possível, mencionar cada detalhe que conseguia lembrar. O delegado anotava tudo, às vezes me interrompendo para fazer perguntas. O senhor já tinha passado por aquela estrada antes? Não, nunca. Só peguei aquele desvio por causa das obras. E a menina estava sozinha quando a encontrou, completamente sozinha. Não tinha ninguém por perto. Como ela estava vestida? Uma camiseta rosa meio desbotada e uma saia jeans. Tudo sujo, rasgado. O senhor tocou nela? Só para colocá-la no caminhão e depois levá-la até a maca do hospital. Ela estava com dificuldade para andar. E ela falou alguma coisa sobre quem poderia ter engravidado ela? Disse que apanhava em casa, que fugiu porque não aguentava mais, mas não entrou em detalhes. O delegado parou de escrever e me olhou fixamente. Senhor Pedro, o senhor entende que essa história é muito difícil de acreditar, não é? Delegado, eu entendo que parece estranho, mas é exatamente o que aconteceu. Um homem adulto, sozinho, encontra uma criança grávida numa estrada deserta e decide ajudar por pura bondade. Eu tinha uma filha. Ela morreu há 5 anos. Quando vi aquela criança sozinha, sofrendo, eu não podia simplesmente ignorar. Fale-me sobre sua filha. A pergunta me pegou desprevenido. Senti a garganta apertar. Nina. Ela se chamava Nina. Morreu de leucemia aos 16 anos. Sinto muito pela sua perda. E sua esposa, como ela reagiu à notícia sobre hoje? Abaixei a cabeça. Não conseguia falar sobre a ligação da Marina sem que a voz embargasse. Ela não acreditou em mim. E isso não o deixa revoltado? Irritado? Deixa triste. Muito triste. O delegado fechou a pasta e se recostou na cadeira. Senhor Pedro, preciso ser franco com o senhor. Sua versão dos fatos está sendo investigada. Mas enquanto isso não se resolve, o senhor vai ter que ficar preso. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Preso? Mas eu não fiz nada. O senhor está sendo acusado de estupro de vulnerável. É um crime inafiançável. Não tenho escolha. E a Júlia? Como ela está? A menina está sob cuidados médicos e protegida. Ninguém pode chegar perto dela sem autorização. Ela deve estar com muito medo. Senhor Pedro, se o senhor realmente se importa com essa criança, vai colaborar com a investigação. Toda informação pode ajudar a encontrar o verdadeiro culpado. Mas eu já contei tudo o que sei, então vamos torcer para que apareçam outras evidências. Me levaram para uma cela nos fundos da delegacia. Era pequena, com uma cama de concreto, um vaso sanitário e uma pia. As paredes eram cobertas de pichações de outros presos que passaram por ali. Me sentei na cama e coloquei a cabeça entre as mãos. Era isso. Estava preso, acusado de um crime horrível que não cometi. Minha vida estava destruída. Horas depois, um policial apareceu com um prato de comida. Arroz, feijão e um pedaço de carne que mais parecia sola de sapato. Nem tentei comer. Sua esposa ligou, disse o policial. Quer falar com você. Meu coração disparou. Marina. Talvez ela tivesse mudado de ideia. Talvez. Pode transferir a ligação? Não posso. Mas ela deixou um recado. Esperei, ansioso. Ela disse que não quer mais falar com você. E que vai entrar com pedido de divórcio. Se antes eu estava no fundo do poço, agora havia cavado mais fundo ainda. 20 anos de casamento. Acabados assim, por uma ligação telefônica na delegacia. A noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei acordado, olhando para o teto, pensando em Júlia. Será que ela estava dormindo? Será que ainda tinha esperança de que eu voltasse? Ou será que já tinha entendido que eu a tinha abandonado como todos os outros? De madrugada, ouvi vozes no corredor, passos apressados, pessoas conversando em sussurros.
Alguma coisa estava acontecendo. Um pouco depois, o delegado Ferreira apareceu na minha cela. Estava com uma expressão diferente, menos hostil. Senhor Pedro, preciso fazer mais algumas perguntas. Aconteceu alguma coisa? A menina. Ela tentou fugir do hospital. Conseguiu sair do quarto, desceu as escadas, quase chegou na rua. Quando os seguranças a trouxeram de volta, ela estava gritando seu nome, dizendo que você ia voltar para buscá-la. Senti um aperto no peito. Ela está bem? Fisicamente, sim, mas está muito abalada emocionalmente. Não quer comer, não quer falar com ninguém. Só fica repetindo que você prometeu não abandoná-la. Delegado, pelo amor de Deus, me deixa ver ela. Só por alguns minutos. Isso é impossível. O senhor está preso, acusado de abuso contra ela. Mas olha só a reação dela. Se eu tivesse abusado dela, ela ia querer fugir de mim, não procurar por mim. O delegado ficou em silêncio por um momento, como se estivesse considerando minhas palavras. Há outras coisas que não fazem sentido na investigação, disse finalmente. Os médicos fizeram novos exames na menina e descobriram algumas coisas estranhas. Que tipo de coisas? Não posso dar detalhes agora, mas estamos reavaliando o caso. O que isso significa? Significa que talvez sua versão dos fatos não seja tão impossível quanto parecia. Senti uma pontinha de esperança no meio de todo aquele pesadelo. E agora vamos continuar investigando. E o senhor vai continuar preso até termos certeza do que realmente aconteceu. Quando o delegado saiu, fiquei ali, olhando para as barras da cela. Pela primeira vez em horas, senti que talvez houvesse uma luz no fim do túnel. Júlia ainda acreditava em mim. E agora, talvez os médicos tivessem encontrado algo que provasse minha inocência. Mas enquanto isso, ela continuava sozinha, com medo, esperando que eu cumprisse minha promessa. E eu continuava ali, preso, sem poder fazer nada para ajudá-la. Encostei a cabeça na parede fria da cela e fechei os olhos. Orei baixinho, como não fazia há muito tempo. Senhor, se realmente existe um plano para tudo isso, me ajuda a entender. Me ajuda a proteger essa criança. E se for da sua vontade, me tira daqui para que eu possa cumprir minha promessa para ela. Lá fora, o sol estava nascendo. Um novo dia estava começando. E com ele, talvez, a verdade finalmente viesse à tona. O segundo dia na cela foi ainda pior que o primeiro. A comida continuava intragável, mas não era a fome que me consumia. Era a ansiedade, a incerteza e principalmente a preocupação com Júlia. Cada minuto que passava era um minuto a mais que ela ficava sozinha, assustada, em um lugar estranho, rodeada de pessoas que ela não conhecia. Por volta do meio-dia, ouvi muito movimento no corredor da delegacia. Vozes alteradas, telefones tocando, pessoas correndo. Alguma coisa importante estava acontecendo, mas eu não conseguia entender o que. Tentei chamar o guarda que ficava na entrada das celas, mas ele me ignorou completamente. O barulho continuou por horas, até que finalmente, no início da tarde, o delegado Ferreira apareceu na minha cela com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era mais aquela desconfiança do interrogatório. Era confusão, surpresa. Senhor Pedro, preciso conversar com o senhor. Aconteceu alguma coisa? A Júlia está bem? A menina está. Ele hesitou, como se estivesse procurando as palavras certas. Ela está melhor. Mas apareceram informações novas sobre o caso. Senti meu coração acelerar. Será que finalmente iam descobrir a verdade? Que tipo de informações? Primeiro, preciso que o senhor me conte uma coisa. Quando encontrou a menina, ela disse exatamente onde morava? Deu algum endereço? Não, delegado. Ela só disse que fugiu de casa porque apanhava, que a mãe e o padrasto brigavam muito, que era culpa dela. Mas nunca disse onde ficava a casa. E ela falou o nome dos pais. Ou do padrasto? Também não. Apenas disse que eles diziam que era culpa dela, que batiam nela. O delegado anotou tudo cuidadosamente, depois me olhou com uma seriedade que me deixou ainda mais nervoso. Senhor Pedro, os médicos do hospital fizeram exames mais detalhados na menina ontem à noite e descobriram algo inesperado. O quê? Ela não está grávida. Por um momento, senti como se o mundo tivesse parado. As palavras ecoaram na minha cabeça sem fazer sentido. Como assim? Não está grávida? O que ela tem é um tumor abdominal grande, que
estava pressionando todos os órgãos internos dela. Por isso a barriga estava inchada, por isso ela sentia tanta dor. Um tumor. Os médicos disseram que é operável, mas que ela deve estar com essa condição há meses, sem tratamento adequado. Senti uma mistura de alívio e horror. Alívio porque significava que não havia estupro, que não havia gravidez. Horror, porque significava que uma criança de 9 anos estava sofrendo com um tumor há meses, e ninguém havia cuidado dela. Delegado, isso significa que não há crime de estupro de vulnerável, pelo menos não da forma como imaginávamos. Mas ainda temos uma criança que foi claramente negligenciada, possivelmente abusada fisicamente, e que fugiu de casa. E agora? Agora precisamos encontrar essa família e entender por que uma criança com um tumor tão grave não estava recebendo cuidados médicos. O delegado se levantou para sair, mas eu o chamei. Delegado, isso significa que vou ser solto? Ainda não. Ainda temos que investigar sua versão dos fatos completamente. Mas ele hesitou, mas as coisas estão mais favoráveis para o senhor. Quando ele saiu, senti como se pudesse respirar pela primeira vez em 2 dias. Júlia não estava grávida. Era um tumor. Algo terrível, mas tratável. E isso significava que talvez, só talvez, eu pudesse sair daquela situação e realmente ajudá-la. Horas depois, ouvi novamente muito movimento no corredor. Dessa vez, consegui escutar fragmentos de conversas. Encontraram a casa. Condições deploráveis. Pais presos. Meu coração disparou. Haviam encontrado a família de Júlia. O delegado Ferreira voltou no final da tarde, acompanhado de uma assistente social, uma mulher de uns 40 anos, com cabelos presos e uma expressão cansada mas determinada. Senhor Pedro, esta é a doutora Márcia, do Conselho Tutelar. Ela precisa ouvir sua versão dos fatos novamente. Claro, mas me contem, por favor, encontraram a família da Júlia? A doutora Márcia se sentou na cadeira que o delegado trouxe para dentro da cela e me olhou com uma expressão séria. Encontramos, sim, e posso dizer que foi uma das piores situações de negligência infantil que já vi na minha carreira. Como assim? Localizamos a casa através de dados que a menina forneceu ao hospital. Fica numa área rural, cerca de 20 quilômetros da cidade. Quando chegamos lá, ela parou, como se estivesse reunindo coragem para continuar. A casa estava em condições deploráveis. Lixo acumulado, sem água encanada funcionando, sem energia elétrica há meses. A mãe da Júlia e o companheiro estavam visivelmente sob efeito de drogas. E o que eles disseram sobre a Júlia? Primeiro, negaram que ela existisse. Depois, quando mostramos fotos, disseram que ela havia fugido há 2 dias, e que a assistente social hesitou. Que era melhor assim, porque ela dava muito trabalho. Senti uma raiva crescer no meu peito. Como alguém podia falar assim sobre uma criança? E sobre o tumor dela? Eles sabiam? Sabiam. A mãe admitiu que percebia que a barriga da menina estava crescendo há meses, mas disse que achava que era. Ela parou novamente, que achava que a filha estava grávida. E não levaram ela no médico? Pelo contrário, segundo o relato da própria mãe, eles acusavam a menina de ter feito algo errado para ficar naquele estado. E por isso, batiam nela. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu estava tentando processar a crueldade daquela situação. Uma criança com um tumor, sendo espancada pelos próprios pais porque achavam que ela estava grávida. Onde eles estão agora? Perguntei. Presos, por negligência infantil, maus tratos e abandono de incapaz. Vão responder criminalmente por tudo isso. O delegado Ferreira se inclinou para a frente. Senhor Pedro, baseado no que descobrimos, sua versão dos fatos está confirmada. O senhor realmente encontrou a menina na estrada, fugindo de uma situação de abuso. O senhor não tinha conhecimento prévio da condição dela, e sua atitude foi claramente de tentar ajudar. Isso significa que o senhor vai ser liberado. Ainda hoje, senti as pernas fraquejarem, mesmo estando sentado. 2 dias que pareceram 2 anos, finalmente chegando ao fim. E a Júlia? Como ela está reagindo a tudo isso? A doutora Márcia sorriu pela primeira vez desde que chegou. Ela está melhor. Quando contamos que encontramos os pais dela, e que eles não podiam mais machucá-la, ela chorou muito. Mas não de tristeza, de alívio. E sobre a cirurgia?
Vai ser amanhã de manhã. Os médicos disseram que é um procedimento delicado, mas que as chances de sucesso são muito boas. Posso vê-la? O delegado e a assistente social trocaram olhares. Tecnicamente, o senhor não tem vínculo legal com a menina, disse a doutora Márcia. Mas ela tem perguntado por você constantemente. Continua dizendo que o senhor prometeu não abandoná-la. Eu prometi mesmo, e pretendo cumprir. Há algo mais que o senhor precisa saber, disse o delegado. Sua história está sendo revisada pela imprensa. Quando a verdade vier à tona, sua reputação vai ser restaurada. Mas sabemos que isso não apaga o que o senhor passou. Delegado, a única coisa que me importa agora é saber que a Júlia vai ficar bem. 1 hora depois, estava saindo da delegacia pela mesma porta por onde havia entrado 2 dias antes. Mas dessa vez, não havia multidão hostil, não havia gritos de ódio. Apenas alguns curiosos que me olharam com uma mistura de surpresa e constrangimento. O sol da tarde batia no meu rosto, e pela primeira vez em dias, senti algo parecido com esperança. Peguei meu celular, que havia ficado na delegacia, e vi dezenas de mensagens. Algumas de jornalistas querendo entrevistas, algumas de pessoas pedindo desculpas pelos julgamentos precipitados. Mas a que mais me chamou a atenção foi de um número que eu não conhecia. Senhor Pedro, aqui é a enfermeira Sandra do hospital. A Júlia está perguntando se o senhor vai visitá-la antes da cirurgia amanhã. Ela quer muito vê-lo. Não pensei 2 vezes. Peguei um táxi e me dirigi ao hospital. Quando entrei no quarto onde Júlia estava, ela estava acordada, olhando pela janela. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Tio Pedro, você voltou, você cumpriu sua promessa. Me aproximei da cama e segurei sua mão pequena. Eu disse que ia voltar, não disse? Eu tinha medo. Medo que você tivesse mentido como os outros. Júlia, eu nunca vou mentir. Para você, nunca. Ela sorriu, e naquele momento, senti que toda a dor, toda a humilhação, todo o sofrimento dos últimos dias tinha valido a pena. Tio Pedro, os médicos disseram que vão tirar a coisa ruim da minha barriga amanhã, e que depois eu vou ficar boa. Vai sim, filha, você vai ficar completamente curada. E depois, o que vai acontecer comigo depois? Era uma pergunta, para a qual eu ainda não tinha resposta. Mas olhando para aquela criança corajosa, que havia passado por tanto sofrimento, e ainda assim mantinha a esperança, eu soube o que queria fazer. Depois, Júlia, você nunca mais vai estar sozinha. Eu te prometo isso também. E dessa vez, eu sabia que ia cumprir essa promessa. Não importava o que fosse preciso fazer. A cirurgia durou 4 horas e 20 minutos. Eu sei porque contei. Cada minuto, sentado naquela sala de espera do hospital, observando o relógio na parede se mover com uma lentidão angustiante. A doutora Márcia ficou comigo a manhã toda, conversando sobre os procedimentos legais, sobre o que aconteceria com Júlia após a recuperação. Senhor Pedro, o senhor precisa entender que, mesmo que a criança demonstre afeto pelo senhor, a adoção é um processo complexo. Doutora, eu entendo, mas essa menina não tem mais ninguém no mundo. E eu parei, tentando encontrar as palavras certas. Eu perdi minha filha há 5 anos. Talvez isso seja o destino me dando uma segunda chance. O senhor está falando sério sobre a adoção? Completamente sério. A doutora Márcia anotou algo na sua prancheta. Vai ser preciso uma avaliação psicológica, social, financeira. Um processo que pode levar meses. E enquanto isso, onde Júlia vai ficar? Normalmente, seria numa casa de acolhimento. Mas ela hesitou, considerando o vínculo que ela criou com o Senhor, e o trauma que ela passou. Talvez possamos conseguir uma guarda temporária. Senti meu coração acelerar. Guarda temporária significava que eu poderia cuidar dela, enquanto o processo de adoção tramitava. O que eu preciso fazer? Primeiro, vamos ver como ela se recupera da cirurgia. Depois, conversamos. Às 2h15 da tarde, o Dr. Carvalho apareceu na sala de espera. Estava cansado, mas sorria. A cirurgia foi um sucesso completo. Conseguimos remover todo o tumor. Era maior do que imaginávamos, mas não havia metástase. Júlia vai se recuperar totalmente. Senti as pernas fraquejarem de alívio. Júlia ia ficar boa, completamente boa. Quando posso vê-la? Ela ainda está na recuperação,
mas em algumas horas já pode receber visitas. Quando finalmente me levaram ao quarto dela, Júlia estava acordada, mas ainda sob efeito da anestesia. Me viu e tentou sorrir, embora estivesse claramente zonza. Tio Pedro, você ficou aqui o tempo todo? Fiquei, filha, e vou continuar ficando. Dói um pouco, mas os médicos disseram que a coisa ruim saiu toda. Saiu, sim, você está curada, Júlia. Ela fechou os olhos e voltou a dormir. Fiquei ali, segurando sua mão, pensando em como nossa vida tinha mudado em apenas uma semana. 7 dias antes, eu era um caminhoneiro solitário, fugindo das próprias dores pelas estradas do Brasil. Hoje, eu estava ali, cuidando de uma criança que se tornara a coisa mais importante da minha vida. Durante a tarde, Marina apareceu. No hospital, eu estava tomando um café na lanchonete quando a vi entrar. Meu coração parou por um momento. Ela estava magra, pálida, com olheiras profundas. Era óbvio que os últimos dias tinham sido difíceis para ela também. Pedro, Marina, ficamos ali, um de frente para o outro, sem saber o que dizer. 20 anos de casamento que pareciam ter virado pó em questão de dias. Eu vi a reportagem na transmissão vertical hoje. Sobre a verdade, sobre o que realmente aconteceu. E eu queria pedir desculpas. Marina, não, Pedro, me deixa falar. Suas mãos tremiam. Eu deveria ter confiado em você. 20 anos de casamento, e na primeira dificuldade, eu te abandonei. Você ficou chocada. Qualquer pessoa ficaria. Mas uma esposa não abandona o marido assim. Uma esposa que realmente ama não faz isso. Olhei para ela, tentando entender aonde aquela conversa ia dar. O que você está querendo dizer, Marina? Estou dizendo que talvez nós tenhamos que aceitar que nosso casamento acabou mesmo. Não por causa do que aconteceu agora, mas por causa do que aconteceu há 5 anos. Por causa da Nina? Depois que perdemos ela, nós nunca mais fomos os mesmos. Você fugiu para as estradas, eu me fechei em casa. Paramos de conversar, de sonhar juntos, de viver juntos. Ela tinha razão, eu sabia que tinha. E agora? Você tem uma nova chance, continuou Marina. Uma chance de ser pai de novo, de cuidar de alguém que precisa de você. E eu não posso, não consigo mais fazer parte disso. Marina. Pedro, eu vim aqui para te dizer que não vou mais entrar com o divórcio. Se você quiser tentar salvar nosso casamento, nós podemos conversar. Mas se você quiser seguir esse novo caminho, eu vou entender. Olhei para ela, para a mulher, com quem compartilhei metade da minha vida, e senti uma tristeza profunda. Mas não era a tristeza da perda, era a tristeza de aceitar que algumas coisas simplesmente chegam ao fim. Marina, eu sempre vou te amar. Você foi a mãe da minha filha, foi minha companheira por 20 anos. Mas você tem razão, nós paramos de viver juntos há muito tempo. Ela assentiu, com lágrimas nos olhos. E essa menina, ela precisa de você, como nossa Nina precisava. Sim, ela precisa. Então é isso. Marina se levantou. Cuida bem dela, Pedro, e seja feliz. Você merece ser feliz. Ela se aproximou e me deu um beijo na testa, como fazia quando éramos jovens. Tchau, Pedro. Tchau, Marina. E assim, 20 anos de casamento se encerraram numa conversa de 10 minutos numa lanchonete de hospital. Não foi dramático, não foi raivoso. Foi apenas triste e necessário. Uma semana depois, Júlia recebeu alta médica. A recuperação dela foi surpreendentemente rápida. Os médicos disseram que crianças têm uma capacidade de cura impressionante. A doutora Márcia conseguiu a guarda temporária, e eu levei Júlia para casa, minha casa, que há tanto tempo parecia grande e vazia demais. É aqui que você mora, tio Pedro? Perguntou Júlia, olhando ao redor da sala. É aqui que nós moramos agora, filha. Posso escolher qual vai ser meu quarto? Pode escolher qualquer um. Ela correu pela casa toda, verificando cada cômodo, até parar na frente do quarto que tinha sido da Nina. Ficou ali, parada na porta, sem entrar. Esse quarto é de quem? Era da minha filha, da Nina. A que morreu? É. Ela ia gostar de mim? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para Júlia, pequena na porta daquele quarto, e tentei imaginar como seria se minha Nina estivesse ali, conhecendo aquela menina corajosa que tinha mudado minha vida. Ela ia adorar você, Júlia. Tenho certeza. Então posso ficar?
Com esse quarto? Tem certeza? Há outros quartos. Tenho certeza. Assim ela pode cuidar de mim também. Naquela noite, arrumei o quarto da Nina para Júlia. Guardei as coisas da minha filha com carinho, mas sem tristeza. Era como se estivesse passando aquele espaço adiante, como se Nina estivesse de acordo. Júlia dormiu a noite toda, pela primeira vez em muito tempo. E eu também. Nos meses que se seguiram, nossa vida foi se organizando. Júlia começou a frequentar a escola, fez amigos, cresceu, ganhou peso. O sorriso dela, que no hospital era tímido e raro, se tornou constante. O processo de adoção tramitou mais rápido do que esperávamos. O juiz que cuidou do caso disse que raramente tinha visto um vínculo tão forte entre um pai adotivo e uma criança. 6 meses após nossa primeira conversa na estrada, eu estava oficialmente sendo chamado de pai por Júlia. Continuei trabalhando como caminhoneiro, mas agora apenas em rotas curtas, que me permitiam voltar para casa todos os dias. Às vezes, durante as férias escolares, Júlia me acompanhava nas viagens. Ela adorava ver a estrada, conhecer lugares novos. Pai, ela me disse um dia, quando estávamos voltando de uma viagem a Brasília, você acha que foi Deus que colocou a gente no caminho um do outro? O que você acha, filha? Eu acho que sim, porque você precisava de uma filha, e eu precisava de um pai, e a estrada juntou a gente. Ela tinha razão. A estrada, que por tanto tempo foi minha fuga, minha companheira na solidão, tinha me dado o maior presente da minha vida. 2 anos depois, quando Júlia estava com 11 anos, tomamos uma decisão juntos. Criamos o Instituto Esperança na Estrada, uma organização que ajuda crianças em situação de vulnerabilidade nas rodovias brasileiras. Usamos minha experiência como caminhoneiro e a história da Júlia para conscientizar outros motoristas sobre como identificar e ajudar crianças em perigo. Em 2 anos, conseguimos ajudar mais de 200 crianças. Júlia, que antes era uma menina assustada e maltratada, se tornou o rosto do Instituto. Ela conta nossa história em escolas, em eventos, sempre terminando com a mesma frase: às vezes, as pessoas aparecem na nossa vida quando mais precisamos. E às vezes, nós aparecemos na vida de alguém quando essa pessoa mais precisa. O importante é não passar reto quando vemos alguém precisando de ajuda. Hoje, quando pego a estrada, não estou mais fugindo de nada. Estou indo em direção a alguma coisa, em direção à casa, onde Júlia me espera com os deveres de casa, com histórias da escola, com aquele sorriso que ilumina toda a casa. A estrada ainda é minha companheira, mas agora ela não é mais a única. E quando olho no retrovisor do caminhão, não vejo mais apenas quilômetros de asfalto que deixei para trás. Vejo o caminho que me trouxe até aqui, até ela, até nós. Às vezes, quando estou dirigindo numa estrada deserta, ainda penso naquele dia em que vi uma mancha escura na beira do acostamento. E agradeço a Deus por ter parado, porque foi ali, naquele momento, que minha vida realmente começou. 3 anos depois daquela manhã na estrada de terra, Pedro e Júlia se preparam para mais uma viagem. Desta vez, não é trabalho, é férias. Vão visitar o litoral da Bahia, onde Júlia nunca esteve. Pai, você acha que vamos encontrar mais alguém que precisa de ajuda pelo caminho? Pergunta Júlia, ajustando o cinto de segurança. Não sei, filha, mas se encontrarmos, você sabe o que vamos fazer, né? Vamos parar. Sempre. Pedro sorri, liga o motor do caminhão e põe a primeira marcha. Pela estrada afora, pai e filha seguem juntos, carregando no coração a certeza de que os melhores encontros da vida acontecem quando menos esperamos. E que, às vezes, salvar alguém é a forma mais certa de se salvar também.